Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula de análise combinatória, ok? Nesta aula nós falaremos sobre arranjo, mas eu vou aproveitar aí e já fazer um gancho com vocês acerca da combinação. Então nós vamos comparar aí quando é que nós temos que utilizar arranjo ou a gente usa combinação, tá ok? Vem comigo aqui. Bom, então nós vamos falar sobre combinação e arranjo, né? Arranjo e combinação, e nós vamos entender aí o conceito de cada um desses dois, dessas duas ferramentas, né, de contagem que nós temos. Então nós estamos supondo aqui que nós temos um grupo de pessoas, onde nesse grupo de pessoas eu vou estar selecionando algumas pessoas, vou estar escolhendo algumas pessoas, tá? Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Ao usar ou escolher, né, apenas uma parte dos elementos, então perceba, nós temos aqui um grupo de pessoas e eu vou escolher uma parte dos elementos, uma parte deste grupo, tá? Então, ao escolher uma parte dos elementos de um determinado conjunto, se faz uma combinação onde nós vamos memorizar aí a ideia e depois no finalzinho da aula a gente vai comentar também que combinação é sem ordem, ela não exige uma ordem que você esteja fazendo essa combinação. O caso do arranjo, o arranjo é quando se exige uma ordem naquilo que você está escolhendo, naquilo que você está separando, né, daquele determinado conjunto. Ok? Vamos ver então a diferença aí entre combinação e arranjo. Bom, então o que é o arranjo? O arranjo, pessoal, nós vamos fazer uma problemática aqui, ó. 3 funcionários dentre 8 para assumir respectivamente os cargos. Então é importante que ele está falando aqui, ó, que ele está fazendo uma sequência, ó. Decisão 1 deve ser um supervisor. Decisão 2 deve ser um tesoureiro. Decisão 3 deve ser um marqueteiro. Bom, professor, então o senhor está dizendo que arranjo é o princípio multiplicativo? É a mesma coisa? Sim, é o tracinho. É você fazer aqui as multiplicações das possibilidades, porque a ordem importa, tá? Então, se eu escolher um funcionário para ser supervisor, este mesmo não será o tesoureiro e não será o marqueteiro. Ok? Eu tenho que desconsiderar ele nas outras decisões. Então, vamos trabalhar aí a questão do arranjo. Então, o arranjo eu tenho, então, na primeira escolha, eu tenho 8 pessoas disponíveis. Ok? Vou escolher uma. Para tomar a segunda decisão, que é o tesoureiro, eu vou ter 7 pessoas para escolher. Depois que eu escolhi essa pessoa, eu vou escolher o marqueteiro, que aí sobraram quantas pessoas para escolher? Sobraram 6. Então, eu escolhi aí, ó, entre essas 8 pessoas, 8 disponíveis, eu tenho 3 decisões a serem tomadas. Então, nada mais é, pessoal, que o princípio multiplicativo. É 8 vezes 7 vezes o 6. Por quê? Você vai escolher o supervisor e o tesoureiro e o marqueteiro. Então, é a necessidade desta ordem, tá? Então, basta você fazer a multiplicação. Então, ao todo, serão 336 grupos distintos, ok? Essa é a sequência aí que nós vamos ter na relação do arranjo. Perfeito? Então, o que é o arranjo? O arranjo são os agrupamentos em que se considera, pessoal, olha lá, considera a ordem dos elementos, ou seja, resultados com mesmos elementos, mas em ordens diferentes, tá? São considerados, ó, distintos. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui abaixo tem um, mas eu vou dar um exemplo um pouco mais fácil. Vamos supor que você tenha que fazer uma senha, tá? Uma senha, vamos supor que você faça uma senha de 4 dígitos. Aí você escreve lá, ó. Ah, minha senha é 2, 4, 6, 8.
Então, supondo aí, você tem aí um cofre que você vai abrir com essa senha, 2468. Aí eu escrevo assim, ó, 8, 6, 4, 2. Essa senha aqui vai abrir o cofre? Não vai, pessoal. É uma senha diferente, ou seja, na relação de senha, a ordem importa. Então, se você está dizendo que você está organizando uma senha de 4 algarismos, e esta aqui é sua única senha, então acabou. A ordem importa, tá? Então, temos que tomar cuidado quando a gente falar de arranjo. Mas arranjo, pessoal, é muito simples. Arranjo nada mais é do que o princípio multiplicativo, tá? Então, nós temos aí, ó, o professor de matemática precisa escolher 3 alunos entre 10 para participar de uma comissão, tá? Que perceba, ó, ele está dando cargos. Então existe um cargo para presidente, um cargo para vice e um cargo para secretário. A ordem importa? Sim, importa. Eu quero presidente, vice-presidente e secretário. Então quando você vai tomar a primeira decisão, são 10 pessoas que você tem disponíveis, 10 alunos. Quando você vai tomar a segunda, sobraram apenas 9. Quando você vai tomar a terceira, sobraram 8. Então, são 720 possibilidades que você tem de formar esse grupo de 3 pessoas, tá? Porém, podemos escrever a sentença matemática da seguinte maneira, ó. É 10 fatorial dividido por 7 fatorial, ok? Então, aqui, na verdade, é um arranjo de 10, onde eu vou escolher 3. Então, eu tenho 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, 10 fatorial dividido por 10 menos 3. Ó. Quem é o 10 menos 3? Não é o 7? Igual a 10 vezes 9 vezes 8. Exatamente o que apareceu ali, ó, no princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Então, como eu disse para vocês, a generalização então do arranjo, tá? A gente também vai falar, ó, arranjo dos n elementos tomados P a P. Então é exatamente o que a gente está colocando aqui. Então é um arranjo de n elementos tomados P a P. N é a quantidade de elementos que você tem e P é a quantidade de elementos que você vai escolher. Então, nós generalizamos esse cálculo de arranjo como n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ok? Então, a aplicação de um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem repetição, né? Ou sem reposição. Logo, não haverá repetição das cartas. Então, sucessivamente, você vai tirar uma, depois você vai tirar a outra e depois você vai tirar a outra. É a ideia do princípio multiplicativo. Logo, a ordem importa? Sim, a ordem importa. Você vai tirar a primeira, depois você vai tirar a segunda e depois você vai tirar a terceira carta. Então, é um arranjo de um conjunto de 52 cartas, onde você vai separar 3, né? Você vai escolher 3. Então, vai ficar o quê? 52 fatorial dividido por 52 menos 3 fatorial. Então, é 52 dividido por 49, tá? Esse desenvolvimento nós já comentamos na aula de fatorial. É 52 vezes 51 vezes o 50 vezes o 49. Parou no meio do caminho, coloca o fatorial. Por que eu parei no 49? Porque aqui no denominador nós temos 49 fatorial. Simplificou 49 fatorial, 49 fatorial, sobrou 52 vezes 51 vezes o 50, que é o que está sendo representado aqui no cálculo para nós. Ok? Então, combinação. O que é a combinação? Ou combinações? São agrupamentos em que não se considera a ordem dos elementos, ou seja, resultados com os mesmos elementos, ainda que em ordens diferentes, eles são considerados iguais, ok? Uma ideia de combinação para a gente entender, pessoal, imagine que você vai fazer aí um suco de frutas, tá? Ou uma vitamina, sei lá, o que você for fazer.
Vamos supor que eu vou misturar aí 3 frutas: morango, laranja e acerola, certo? Aí você pede lá para a pessoa fazer um suco para você. Aí você pediu lá, eu quero um suco de morango com laranja e acerola, ok? Só que aí o cara lá ele fez o quê? Ah, ele não colocou no liquidificador lá, né, a forma que ele vai fazer o suco, o morango primeiro. Ele colocou a acerola, depois ele colocou o suco de laranja e depois ele colocou o morango, certo? Aí eu pergunto para vocês, ó, continua a mesma coisa, certo? O seu suco aqui vai ser alterado? O sabor será alterado? Não, olha lá. Mesmo em ordens diferentes, você continua com a mesma coisa, com o mesmo resultado, tá? Então, isso aqui são ordens diferentes, que é o que está dizendo aqui, ó. São ordens diferentes, mas são considerados iguais, ok? Então, na combinação, não se considera a ordem dos elementos, ok? Vamos lá. Então, combinação. Vamos pensar aí numa problemática. Então, eu quero escolher 3 funcionários dentre 8 que estão disponíveis para formar uma equipe administrativa. Então, olha lá, eu tenho 8 pessoas, vou escolher 3, tá? Então, escolhendo uma pessoa, 2, 3 pessoas, ok? Agora pensa comigo, olha o que acontece. A ordem, né, de escolher essas 3 pessoas, perceba, ó, olha o que está acontecendo com as imagens. Não são as mesmas 3 pessoas que eu escolhi inicialmente? Então perceba, ó, que esses resultados são os mesmos. Então está acontecendo aqui, ó, um 3 fatorial. Como eu tenho 3 funcionários, ok? Ele haverá uma repetição de 3 fatorial para cada combinação de 3 que eu estou fazendo. Então você tem 6 resultados aí, ó, que possuem a mesma equipe, as mesmas 3 pessoas. Então, para a combinação, esses resultados, eles são iguais, tá? Eles vão ser o mesmo resultado, ok? Então, a minha equipe. Então, nós podemos fazer aquele cálculo, né, de decisões que nós temos. Então, são 8 pessoas, eu escolhi uma. Vai sobrar 7 pessoas, escolhi outra. Depois vai sobrar 3 pessoas. Então, aqui a gente está aplicando ainda a ideia do princípio multiplicativo. 8 vezes 7 vezes 6, ok? Só que, como eu disse para vocês, existe as repetições. Existe uma equipe lá, né? A cada 3 que eu escolho, existem 6 se repetindo. É a ideia do 3 fatorial. Então eu tenho que ajustar essas repetições na combinação, porque é o mesmo resultado. Então eu tenho que dividir por 3 fatorial, que são as nossas repetições. Então o cálculo aqui, na verdade, 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então 8 vezes 7, nós temos então 56 equipes distintas. Então na combinação, eu retiro as minhas repetições, ok? Eu devo retirar minhas repetições porque eu estou contabilizando as mesmas pessoas nesse caso. É a ideia do suco. Se você coloca morango, acerola e laranja, é o mesmo suco se você considerar laranja, morango e acerola, ok? Então é o mesmo suco, não muda, tá? É uma contagem só. Então na combinação nós temos que considerar aí as repetições, ok? E retirá-las do nosso cálculo. Então, a combinação, nós temos mais um exemplo aí. Ó. O professor de matemática precisa escolher 3 alunos. Então, de novo, 3 aqui. Ó. Ele vai escolher 3 dentre 10 para
participarem de uma visita técnica. Note que o resultado, ó, se você escolher aluno 1, 2 e 3, é igual ao resultado que você escolher A2, A1, A3. A ordem importa, pessoal, desses 3 alunos que você vai escolher? A ordem não importa. Então, você está fazendo o que aqui? Você está contando, né, sequências de cada 3 alunos que você escolhe, existem as repetições, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Para cada grupo de arranjos de 3 elementos, consideremos, então, apenas como um resultado, ou seja, a cada 3 fatorial resultados do arranjo, consideremos apenas um. Assim, o número de combinações será. Então, para contabilizar isso aqui, para fazer esse tipo de contagem, essa combinação, nós estamos relacionando o arranjo. Como é que eu calculo o arranjo? Como nós vimos, né? Nós vimos que arranjo é o quê? Um arranjo de 10 pessoas que eu tenho e vou escolher 3. Dividido, então, por 3 fatorial, tá? Dividindo, então, por 3 fatorial, nós temos que estamos retirando as repetições, ok? Como é que resolve, então, o arranjo? Resolvendo o arranjo, nós temos lá, né, o cálculo do arranjo que nós já aprendemos. Vamos substituir aqui no nosso numerador e chegamos nessa expressão. Então, na verdade, aqui, ó, nós temos, para essa condição, nós temos 120 maneiras de você escolher aí 3 alunos entre 10. Tá ok? Generalizando, então, a combinação. Seja N um conjunto de N elementos, chamamos de combinação simples dos N elementos tomados P a P, a qualquer grupo de P elementos formado por elementos de N, todos distintos sem considerar o seu ordenamento, né? Sem considerar a sua ordem. Pessoal, esta é a formulinha da combinação. Então, a leitura que eu fiz aqui com vocês é o que está dizendo aqui, ó. Combinação de N tomados P a P. Tá? Então, essa é a leitura que nós fazemos nesta nomenclatura. Como é que calcula, então, combinação? É o N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Ok? Esse cálculo de combinação, tá? As notações podem ser feitas dessas maneiras. E este último, de modo particular, já vou combinar com vocês que vai ser uma matéria no futuro aí, ou alguns alunos já podem ter visto. Isto aqui é a representação de um número binomial, tá? O número binomial, eu ensino os alunos a resolver ele. Aqui, por mais que não seja uma fração, a gente chama também de numerador e denominador, tá? Mas não tem aquele traço, não é uma fração, não é uma divisão. Isso aqui é um número binomial, ok? Como é que resolve o número binomial? Eu falo assim, ó, de cima fatorial, de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial. Perceba, ó, que é a mesma expressão que nós temos aqui na combinação. É a maneira que nós resolvemos um número binomial. Tá ok? Então, um resumo do que nós vimos até agora. Vai usar todos ou vai usar uma única parte, tá? Se você usar todos os elementos, nós aprendemos lá que isso é uma permutação. 5 fatorial, né, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se mudar a ordem da parte escolhida, faz a diferença? Aí entra na ideia de combinação e arranjo. Se a ordem importa, sim, então é arranjo ou o princípio multiplicativo, ok? Não, não importa, então é combinação. Então, pessoal, a dica aqui para você não errar é isso aqui, ó. Você vai se perguntar, a ordem importa? Aham, arranjo, ok? A ordem importa? Não, combinação.
Tudo bem? Fica a dica para vocês para não esquecer o que utilizar, tá bom? Então, olha lá. Arranjo é a ideia do princípio multiplicativo e a combinação você tem que retirar as repetições, que são os exemplos que nós fizemos até agora. Vou terminar essa aula por aqui. Então a ideia era explicar o conceito de arranjo. Sobre combinação, depois nós teremos outras aulas para comentar e trabalhar em cima da combinação, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.